Você sabe por que é importante ser filiado ao Sinergia? Eu vou explicar para você. Ser filiado é a melhor forma de garantir e ampliar os nossos direitos. Você já sabe que o Sinergia é o responsável por negociar o acordo coletivo, a PLR, o plano de saúde e muito mais. Então, é simples. Para o seu sindicato ter mais força nas negociações, é importante que os trabalhadores estejam filiados. Assim, temos um sindicato forte e, consequentemente, mais e melhores benefícios. Você também já sabe, mas nunca é demais repetir, que para melhorar os direitos que você tem, o sindicato precisa realizar deslocamentos dos seus dirigentes, investir em assessorias técnicas, reunir e mobilizar os trabalhadores em todo o estado da Bahia. Até a produção desse vídeo aqui é resultado da estrutura que o sindicato tem. Você sabia que o seu sindicato dispõe de assessoria jurídica e econômica, convênios, cobertura jornalística e produção audiovisual? Pois é, tudo isso para sermos uma categoria forte e respeitada. Vou te dar outro motivo para você ser filiado. O Sinergia se orgulha em ser um sindicato cidadão, ou seja, ele desempenha um papel importante na defesa das principais questões sociais e políticas da população, além de contribuir com a luta da classe trabalhadora de um modo geral. Agora que você já sabe alguns dos motivos para ser filiado, não perca tempo. Baixe a ficha de filiação em nosso site, preencha com seus dados e entregue para um diretor ou representante de base. Viu como é fácil? Agora é sua vez de fortalecer a luta da nossa categoria. Sindicato é coisa séria. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Falando de Frente, o espaço que coloca em pauta o que realmente importa para os eletricitários da Bahia. Aqui você ficará por dentro das principais notícias da categoria, além de acompanhar os temas que impactam diretamente o dia a dia dos trabalhadores. E tudo isso transmitido diretamente do Núcleo de Produção Audiovisual do Sinergia Bahia. No programa, vamos abordar as novidades da campanha salarial dos trabalhadores do Grupo Neoenergia de 2025 e tem muitas informações importantes. E quem vai explicar tudo em detalhes para vocês é o coordenador da campanha salarial, Gilberto Santana, e o assessor político, Nelson Cerqueira. Você também ficará por dentro das notícias da categoria através do nosso giro de notícias. Então não sai daí, porque o Falando de Frente só está começando. Falando de Frente. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o que temos de novo na campanha salarial 2025 dos trabalhadores do Grupo Neoenergia. Para isso, nós recebemos mais uma vez em nosso estúdio o coordenador da campanha, Gilberto Santana, e o assessor político, Nelson Cerqueira. Sejam muito bem-vindos, Gilberto e Nelson. Eu vou pedir para que o coordenador Gilberto possa fazer a sua palavra inicial aqui no nosso programa. Bom, eu queria saudar primeiro vocês, dizer que eu fico muito satisfeito, orgulhoso dessa nossa aquisição, que é esse estúdio aqui. Coisa muito boa, avançada e que consegue atender à necessidade de nossa categoria nesse campo que é o campo da comunicação. Saudar a todos e dizer que a nossa campanha começa entrando numa fase em que a temperatura vai elevando. Concluímos as assembleias todas, fizemos mais de 68 visitas, quase 70 bases foram visitadas pela direção do sindicato, uma discussão exaustiva, paciente, perseverante, com todas as trabalhadoras e os trabalhadores, e temos aí um bom material, muita substância para trabalhar nessa campanha, que eu acredito que será uma campanha exitosa. Obrigada. Nelson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa noite, Larissa. Boa noite, Gilberto. Boa noite toda a equipe do Falando de Frente. E boa noite para os ouvintes, né? Os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo. Dizer que é uma honra, né? Participar mais uma vez do Fala de Frente, do Falando de Frente, e dizer que estou à disposição aqui para esclarecer qualquer dúvida que porventura possa acontecer. Pronto, agora a gente vai atualizar toda a categoria Coelbana, que tem feito muitas perguntas nas nossas redes sociais. E primeiro eu vou direcionar essa pergunta a Gilberto, que
que no início de agosto nós tivemos as assembleias, né, em praticamente todas as bases do Estado. E para a apresentação da pré-pauta. A participação dos trabalhadores foi um dos pontos fortes. E o que você pode falar para a gente sobre essas visitas, o que você pode destacar? Muito bom, porque assim, nós gostaríamos muito que a campanha fosse participativa. E esse primeiro encontro da direção do sindicato com suas bases revelou esse desejo, essa vontade coletiva de participar da campanha. As assembleias foram muito participativas, os trabalhadores contribuíram, colaboraram, optaram, fizeram proposições, foi muito propositiva. A nossa pesquisa, a Larissa e todos que ouvem a gente aqui no Fale de Frente, também teve um resultado muito bom. Acabamos de tabular a pesquisa com muitos indicadores, alguns vão em sintonia com aquilo que a direção do sindicato e sua assessoria havia preparado. O meu companheiro Nelson, que é o nosso assessor político, que foi forjado na mesa de negociação, forjado na luta dos trabalhadores, tem um enorme talento nessa coisa de compor a pauta, de conversar, porque também ele é advogado, né, um operador do direito, conhece bem como é que é essa questão, e o Nelson tem se ocupado, essa semana inteira, nós estamos ocupados de fazer a síntese das proposições que vieram. Dá uma trabalheira, mas a gente vai alocando em que endereço se encontra cada reivindicação das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, eu queria dizer que você não se preocupe, porque aquilo que você apontou como uma necessidade, em algum lugar da pauta ele vai encontrar abrigo e direção, tá? Nós estamos discutindo muito, trabalhando muito nisso, o nosso jurídico está empenhado nisso, mas a sua pergunta tem como pano de fundo como é que foi essa experiência. Sim. Muito participativa, muito participativa. Eu não digo que me surpreendeu, porque a gente vinha construindo nessa perspectiva e nessa direção. Eu quero chamar a atenção de você que nos ouve, que continue participando, continue opinando, continue propondo, criticando, apontando caminhos, indicando a direção, porque nós vamos estar aqui outras vezes, no Falando de Frente, em outros episódios, né? Esse programa vai ouvir você, trabalhador, trabalhadora, também aí na base. Vai ser uma experiência bem legal. A participação é muito boa. E agora eu queria falar com o Nelson sobre essa pauta. Quais foram os pedidos mais comuns e como os dirigentes realizaram esses ajustes? Importante essa pergunta. A gente conseguiu extrair muitas coisas das assembleias, a própria pesquisa. Sim. E a gente está em sintonia com o que a gente já tinha levantado pela necessidade da categoria. Eu vi eles pedindo, valorizando muito a questão salarial, o cargo de salário que a gente não tem, é uma briga direta, é uma cobrança direta aqui para a nossa direção. E eu fiquei surpreso com a questão do calendário laboral. Eles pediram muito no lugar que eu passei. Estou falando do calendário laboral, que estou me referindo aos dias ponte e o carnaval, que é uma coisa tradicional já na nossa cultura. E a Coelba, de uma hora para outra, resolveu mexer com isso, e a gente, apesar de estar na justiça, a gente está reafirmando aí como ponto de pauta, foi muito pedido. E uma coisa não menos importante foi a questão da periculosidade dos técnicos, muito cobrado também, porque tem setores que pagam e setores que não pagam. Então a gente está muito atento, estamos finalizando aí a nossa pauta agora na fase do jurídico, das redações, e sexta-feira a gente já está com ela finalizada e Gilberto pronto para pontapé inicial. Você vai falar um pouquinho, agora eu queria direcionar a pergunta de Gilberto sobre o planejamento da campanha. A gente sabe que tem muitos trabalhadores novos, eu queria que você pudesse explicar como que acontece a campanha e qual que é a previsão para a entrega da pauta. Excelente, para você que está mergulhando nessa primeira experiência de campanha, eu não sei por que no Brasil a gente chama esse acordo coletivo de trabalho, esse encontro negocial de campanha salarial. Parece que o termo remete apenas a salário. O trabalhador da Coelba tem algo bem maior do que o salário, que é o que a gente chama de capital social, ou salário indireto, ou as cláusulas sociais, conjunto de direitos que o trabalhador tem, que soma para garantir qualidade de vida, melhores condições de trabalho, segurança, perspectiva e uma remuneração indireta.
Tudo isso é discutido e a gente já chama só de salarial. Portanto, ela acontece assim. Há uma coletânea com os delegados, representantes sindicais, do que é o anseio, do que é que a categoria está pensando. Esse é o primeiro momento. Em que condições nós vamos enfrentar uma campanha? Então, a campanha salarial é feita de um planejamento que precede a data do nosso, que a gente chama de data base, aqui na Coelba nossa é 1º de outubro. Tá? Então, a gente vai ter, até lá, essas construções de ouvir e sustentar a conquista que nós temos. O nosso acordo coletivo de trabalho é um acordo referência a nível nacional. Nós estamos num grupo que a gente chama de vanguarda. Nós chegamos no top dos direitos. Alcançamos muita coisa que o conjunto das outras empresas não alcançaram. Por isso, o maior desafio nosso é manter esse acordo e avançar naquilo. Claro, precisamos avançar e vamos avançar naquilo que a nossa categoria está apontando. O companheiro Nelson fez uma série desses indicadores. Ainda tem outras questões que eu chamo de que estão na periferia da pauta, que precisam ser tratadas na mesa de negociação. Alusivos à linha viva, se paga a hora atividade, se é o vivímetro, se é em rúbrica à parte, ao trânsito quando o trabalhador sai do turno para o administrativo, do administrativo para o turno, quando ele sai do turno para um treinamento e ele tem perda do seu poder aquisitivo. Tem muito material para a gente trabalhar na periferia da pauta. Mas eu diria para você que ela se organiza assim. O primeiro momento é ouvir e construir a pauta. O segundo momento agora, essa semana, eu, Nelson, a direção do sindicato, mais os membros da mesa, nós estaremos trabalhando na tática e estratégia negocial. Qual é a conjuntura que nós estamos imersos, né, para a gente se movimentar? Uma campanha salarial é feita de correlação de forças. Que força nós temos, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, onde é que a gente tem uma maior chance de emplacar determinada cláusula, que momento a empresa vive, ela tem saúde financeira, ela tem estabilidade, ela tem perspectiva, ela é uma empresa longeva, ela tem saúde para bancar esse tipo de acordo. Então, são múltiplos olhares que serão apresentados durante o processo negocial. Agora aí vem onde você entra. Você é trabalhador que está me ouvindo. Onde é que eu entro nisso? Se você tiver aí presente nas assembleias, mais força o sindicato vai ter. Se você tiver presente aqui nos nossos episódios do Fala de Frente, das nossas redes sociais, apoiando, apontando, né, compartilhando, mais presença a gente vai ter. Então, eu diria que a campanha ela tem mais sucesso ou menos sucesso quando ela tem maior participação ou menos participação. Porque a empresa olha para nós e vê do que nós somos capazes de fazer com o que nós estamos carregando como reivindicação. Se a gente tiver unidade, se a gente tiver mobilização, se a gente tiver compromisso, se você chegar junto do sindicato, se você ficar sócio e não ficar só, se você vir para o lado de cá, se você conjugar o verbo no plural, nós, quando se referir ao sindicato, nós seremos mais fortes. E aí nós vamos ter assembleias, encontros, vamos ter reuniões com os representantes sindicais, vamos explicar tudo o que está acontecendo e vamos ter alguns momentos. As primeiras assembleias, você que está vivendo essa primeira experiência, serão assembleias informativas. Elas não serão deliberativas. Há uma diferença. A informativa anuncia o que aconteceu ou o que está acontecendo. E a assembleia deliberativa é aquela que os trabalhadores, esclarecidos dos acontecimentos, eles então julgam e deliberam se são contra ou a favor. Até esse momento chegar, a gente vai conversando com a categoria, explicando. Primeira rodada, avançou isso, não avançou naquilo, melhoramos nisso, não melhoramos naquilo. Quando a proposta estiver palatável, é um termo que eu gosto de usar, que é aquela que o trabalhador diz, pronto, agora tá boa da gente pegar, agora chegou onde eu queria. Aí a gente diz, turma, e aí? A gente aceita essa proposta, ou ela é indigesta, não é palatável, é muito indigesta, e nós vamos para esse conjunto de táticas e estratégias que faz prevalecer a nossa força na mesa. Eu queria só encerrar essa janela para dizer uma coisa. Uma campanha é sempre movida por dois vetores de força. Atenção você que está me ouvindo aí. Uma é o ideal. O que é a pauta que nós estamos entregando é o ideal.
Isso nós queremos. E o que é o resultado da campanha? É o possível. Quanto mais força a gente tiver, quanto mais organizados nós tivermos, maior será o tamanho do nosso possível. E um dia nós teremos tanta força, que o possível será do tamanho do nosso ideal. Esse é um sonho que eu tenho, por isso que muita gente me chama de idealista. Mas as campanhas são feitas com os trabalhadores, pelos trabalhadores e para os trabalhadores. Sem vocês, a gente não tem nada. Unidade, né? Perfeito, Gilberto. Unidade. E agora eu acredito que os trabalhadores novos não vão ter nenhuma dúvida. Se tiver, aí você pode entrar em contato no nosso Instagram, @sinergiabahia, que a gente vai estar respondendo, sanando todas as dúvidas referentes à campanha salarial ou outros assuntos. Agora a minha pergunta vai para Nelson, que historicamente o Sinergia, ele convida um representante da base para poder acompanhar as negociações. Qual a importância dessa ação? Boa pergunta, Larissa. Culturalmente, o Sinergia sempre garantiu um assento para um representante de base e priorizando a região, por região, né? Ele venha que faça parte da negociação e para oportunizar um outro na próxima reunião. Não deixa de ser uma formação sindical, formando mais um dirigente futuro que vai participar da mesa com todas as condições e ver a força do Sinergia, como é que se faz uma negociação, que lá tem um lado, cá tem outro lado, todo mundo no mesmo nível. Então é importante que a gente continue garantindo um representante de base na mesa de negociação. Agora minha pergunta vai para Gilberto, que eu queria que você já comentou um pouco sobre esse sentimento, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais sobre o sentimento da categoria e como a direção do Sinergia se prepara para enfrentar os principais desafios da campanha. Certo. Sobre o sentimento, eu diria que o sentimento é de confiança. Eu percebi isso nas assembleias que fizemos e acho que o companheiro Nelson, que ladeia comigo aqui esse encontro, também. Os depoimentos que eu recebi dos dirigentes é que em todo lugar houve muita confiança no sindicato. Larissa, e essa palavra confiança ela é legitimada, respaldada nos resultados das assembleias. Na enorme maioria das assembleias, absoluta, os nossos encontros, a pauta foi aprovada por unanimidade. A imensa maioria foi aprovada por unanimidade. O que me alegra também é que até a taxa assistencial, que é essa contribuição que você tem que dar para essas despesas extras que o sindicato tem, né? Também foi aprovada por unanimidade. Então, o nome disso é confiança, tá? Porque é o primeiro momento. Mas não existe confiança que permaneça sem o compromisso. Você não pode confiar e delegar. Confiei, levantei a mão, aprovei, agora vão lá e resolver isso por mim. Nada sobre nós, sem nós. Você tem que participar. Então, desdobrando essa sua pergunta, eu tenho uma outra palavra para colocar. Confiança, compromisso, que se traduz em esperança. Então, confiança, compromisso, esperança são uma tríade que pode nos conduzir à vitória. Eu estou muito esperançoso, essa é a palavra, porque a Coelba vive um bom momento, a empresa vive lucros recordes, a apresentação dos resultados do primeiro semestre demonstra que ela tem uma enorme saúde financeira, ela não vive dificuldades, o cenário nacional ainda com a transversalidade do imperialismo norte-americano que tenta subjugar, né? Tenta violentar a nossa soberania, ainda não causou grandes estragos, conseguimos dar uma resposta econômica internamente à altura. O Brasil é um protagonista no cenário internacional, então todos os indicadores econômicos, não tem nada de catastrófico, não tem nenhuma previsão que diga, olha, vai entrar aí um período de crise. Olhando no binóculo da política econômica, a gente enxerga um mundo interessante lá na frente, certo? Então a gente acha que a ambiência, essa leitura que a gente faz, nós que somos assessorados pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais, todo mundo apresenta esse horizonte, né? A maioria das empresas fecharam acordo com ganho real. A maioria das empresas fecharam acordo com ganho real. Ou seja, não houve perda, ninguém retrocedeu. Então, é nessa perspectiva que a gente está apontando. E eu espero muito que os dirigentes da Coelba façam valer o tamanho dela,
que quando olhar para nós, não olhe para baixo, olhe para cima ou para o lado, para as empresas que têm o mesmo tamanho da Coelba. E eu queria dizer do que eu gostaria muito que acontecesse aqui com o meu companheiro Nelson. Para mim, a maior injustiça que existe no Grupo Neoenergia é a ausência de um plano de cargo, carreira e salário. As pessoas são um complexo humano. As pessoas precisam, para além de vender a sua força de trabalho, exercer o seu potencial criativo e inovador. O trabalho tem que ir para além da satisfação das necessidades, tem que ser um momento de realização pessoal. E falta esse instrumento que diga, é por aqui que você cresce, é aqui que você avança, horizontal e verticalmente, para potencializar essa figura que está emprestando ou vendendo seu talento e sua capacidade criadora. Para mim, os empregados da Coelba serão melhores ainda e serão muito mais motivados se a gente tiver um instrumento que garanta a eles que ele entra como eletricista, mas pode se aposentar como engenheiro. Ele entra como escriturário, né, no administrativo, no apoio administrativo, mas pode desenvolver quaisquer carreiras que a vida lhe aponte de acordo com suas aptidões naturais. Eu vejo isso porque eu acho uma perversidade, Larissa, e gostaria de destacar isso falando para você. É muito ruim que eu visite uma base e pergunto ao sujeito, você é o que na Coelba? Aí ele diz, eu sou eletricista. Você tem quantos anos de Coelba? Ele diz, 10. Daqui a 5 anos eu torno a visitar aquela base, encontro o mesmo sujeito. Olá, companheiro, tudo bom? Lembra de mim? Lembro. Você faz o que na Coelba? Sou eletricista. Daqui a mais 10 anos ele terá 25 anos de empresa. E eu pergunto a ele, fulano, eu lembro de você, e você faz o quê? Sou eletricista. Não pode. Isso não pode acontecer com ser humano nenhum. Tudo no mundo tem começo, meio, desenvolvimento, e a conclusão de nossas vidas tem que ser apoteótica. A gente tem que viver N experiências. E a empresa precisa fazer isso. Criar uma cadeia sucessiva, saber que aquele líder que está lá vai ascender, mas o auxiliar do líder um dia pode ser líder. Criar um ambiente que todos sintam que estão crescendo e prosperando. Eu acho que esse é o ponto que eu destacaria como ponto principal para uma negociação. E sendo valorizados, né? Um trabalho sendo valorizado o trabalho. Isso. A minha pergunta também é para Nelson. Qual o sentimento para você? Eu não tenho muita divergência com o que Gilberto falou, não. Eu só queria acrescentar que isso é mútuo com os trabalhadores. Eles têm que, além de confiar no sindicato, ele tem que estar atento às convocatórias do sindicato. Eu acho que a gente tem que estabelecer aqui, durante a campanha, que pela manhã ele abra o computador dele no site do Sinergia, para estar todas as informações lá depositadas do dia a dia e para estar a qualquer momento sendo convocado pelo sindicato para a gente fazer qualquer uma atividade que venha dar impacto na campanha. Certo? Então é importante estar atento a partir de agora, respirar a campanha. Já temos a confiança quando aprovamos a pré-pauta por unanimidade em todas as bases. Estão reivindicando algumas coisas que eu acho que é importante. A gente precisa de plano de saúde na cidade, não tem. A gente precisa de credenciar, a gente não tem. A gente só consegue essas coisas com a força dos trabalhadores. São os trabalhadores e as trabalhadoras que botam o sindicato forte. Tem que sindicalizar, porque a Coelba, quando fizer o balanço, e vai ver a quantidade de trabalhadores, hoje, trabalhadores e sindicalizar. Então é importante que a gente esteja 80%, 70%, 90%, até 100% sindicalizado, para dar força ao sindicato. E o sindicato ter a força necessária para, na mesa, conseguir buscar o que a gente tanto almeja, que é um acordo coletivo conservando o que a gente já tem aí e ampliando os direitos e as conquistas. Perfeito. E para a gente fechar o nosso primeiro bloco, eu gostaria que vocês fizessem um panorama de cada região, de cada regional. Ah, sim, legal. Nelson esteve em algumas regiões, eu fiz parte da região norte, que é Juazeiro, e vim para a região metropolitana, aqui em Salvador. Mas eu vou falar aqui do que eu ouvi de todos os colegas, os dirigentes dessa casa, que visitaram as bases, né? As regiões responderam, algumas com algumas especificidades regionais, mas, no geral, o clima é esse de compromisso, de esperança, de confiança, atenderam a demanda do sindicato, compareceram às assembleias. As assembleias foram muito participativas, né? E não houve, assim, nenhuma diferença que destoasse desse modus operandi, vamos dizer assim, de nenhuma região para outra. Isso continuou, né? Me parece que a Coelba conseguiu imprimir o que a gente chama de
cultura corporativa, né? Esse diálogo de segurança que ele tem, que chama de desk, né? Essa conversa, construir essa cultura corporativa. Mas nós também, por dentro desses processos de conscientização, construímos uma cultura sindical. Então eu quero dizer para você, mais uma vez, não fique só, fique sócio, vem para dentro. E aquela musiquinha que eu gosto de cantar na Bahia, né? Se me chamar, eu vou. Se o sindicato chamar, venha, participe, venha para a Assembleia, opine, porque isso eu vi. Nelson vai falar agora, ele andou lá em Irecê, Jacobina, sim, outros cantos, né? Mas eu ouvi de todos os companheiros que o interesse pela campanha foi muito grande, não foi, Nelson? Muito. Eu achei assim, Gilberto, me parece que, não sei se eles combinaram, mas a reclamação geral, a questão do pagamento da rede energizada, isso aí nos remete a pensar que são várias Coelba por região. O cara paga em um lugar, o outro não paga, e quando paga é diferente, e a gente precisa padronizar isso. Acho que os trabalhadores, eles acham um acordo nosso excelente, mas tem umas distorções que eles atribuem muito à forma do gerente. Acho que o gerente quer tratar de uma forma, o outro trata de outra forma, e a gente precisa, assim, é um chororô nessa relação. Por que que o cara em Juazeiro recebe esse adicional da rede energizada e por que que o cara de Bonfim não recebe? E por que que o cara de Irecê paga a partir do momento da execução e por que que o outro paga a partir da saída da garagem? Então essas coisas são poucas e a gente não pode deixar passar em branco. Eles reclamam a gente já falou, a questão da prorrogação da jornada, e o cara precisa do transporte para retornar para casa. Porque uma coisa é você trabalhar até 17 horas, 17h30, uma coisa é você trabalhar mais 2 horas. E você não ter o seu retorno para casa garantido, porque essa questão de você ter linha regular, sim, na prática não funciona assim. Porque você vai a tudo engarrafado, você tem lugar que não entra, e a gente precisa garantir o transporte das pessoas no retorno para casa, até porque eles foram trabalhar no horário normal da jornada e foram obrigados, porque ela convoca, ela não convida as pessoas para prorrogar sua jornada. Então, é muito disso que a gente ouviu e muita confiança e que a gente vai manter, no mínimo, o que a gente tem aí e tentar ampliar as nossas conquistas. Que bom. Agora a gente vai saber o que foi destaque na categoria eletricitária essa semana. É a hora do Giro de Notícias. Giro de Notícias. A Comissão do Plano de Saúde realizou na última semana mais uma reunião para avaliar os resultados recentes e discutir demandas relacionadas ao nosso maior benefício. Os representantes do Sinergia tiveram acesso ao relatório do último mês e ao acumulado do ano. Os números atualizados servem de base para identificar pontos críticos e orientar ações corretivas. Um dos temas centrais foi a necessidade de aprimorar o atendimento no interior da Bahia, especialmente a disponibilidade de especialistas. A categoria tem relatado dificuldades para consultas e exames, e a comissão também tratou da agilidade no pagamento de reembolsos. A Neoenergia Coelba reconheceu a legitimidade das demandas e informou que busca soluções para garantir atendimento mais ágil e eficiente no interior do estado. A comissão seguirá atenta para encontrar soluções que resultem na melhoria do plano de saúde. A Justiça concedeu mais uma liminar favorável à reintegração do trabalhador injustamente demitido da Coelba. O trabalhador atuava na UTD de Lauro de Freitas e já voltou às atividades normalmente nesta semana. A decisão reforça a importância da atuação jurídica em defesa da categoria, garantindo que os direitos dos eletricitários sejam respeitados. O Sinergia segue acompanhando de perto cada processo para assegurar que situações de desligamento injusto sejam revertidas. O Sinergia divulgou na última semana o edital para a eleição de representantes de base do triênio 2025 e 2028. A votação acontecerá em 6 de outubro de 2025, das 8 às 17 horas e será no formato híbrido. O prazo para registro de candidaturas será até o dia 13 de setembro de 2025.
O registro deve ser feito com a entrega da ficha de inscrição e qualificação disponibilizada no site do Sinergia, devidamente preenchida e acompanhada dos documentos indicados. No site também estarão disponíveis o regimento interno e a ficha de qualificação. A direção do Sinergia, representada pelo diretor Esdras Mamona e pelo delegado de base João Paulo, reconhecido como Farofa, recepcionou os novos coelbanos que irão atuar na UTD Feira Norte, em Feira de Santana. Durante o encontro, os dirigentes sindicais destacaram a importância da entidade na vida do trabalhador do setor elétrico, a luta histórica pela conquista de cada benefício e a necessidade de participação ativa da categoria. Todos os coelbanos se aliaram ao Sinergia e a iniciativa do sindicato reforça o compromisso que a entidade tem na defesa de direitos e na valorização dos trabalhadores. Na última semana, na Justiça do Trabalho, mais uma audiência sobre o processo dos chamados Dias Pontes e da Operação Carnaval. Os diretores Mário Bonfim e Magno Neves, além do advogado Dr. Lucas de Castro e o delegado sindical Ednilton, representaram o sindicato. A ação dos Dias Pontes e da Operação Carnaval busca garantir a preservação dos direitos da categoria. O sindicato entende que a atitude unilateral da Coelba em modificar a escala nesse período foi abusiva e causou prejuízo para os trabalhadores. Após a realização da audiência, onde não houve consenso entre as partes, o processo segue agora para julgamento. O sindicato se mantém confiante em um resultado favorável. Bom, voltamos para o nosso programa e agora, para a gente poder finalizar a nossa edição do programa de hoje, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa e para os coelbanos. Pode começar, Nelson. Bom, Larissa, eu queria começar agradecendo a cada trabalhador, a cada trabalhadora, pela recepção nos locais que eu passei e a confiança, né, de expor cada situação, confiando na gente trazer para cá, construir essa pauta junto, tentar inserir em cada cláusula da nossa pauta e confiar, acima de tudo, confiar no nosso sindicato. E uma coisa importante, Gilberto, eu percebi os locais que a gente passava, as pessoas sindicalizando, entregando a ficha para a gente, que é uma prova de confiança, né, que tem no nosso sindicato. Então, a mensagem final do dia de hoje é que confie no seu sindicato e fique antenado com o nosso Sinergia, entrando nesse site aí que tem todas as informações necessárias para o dia a dia da nossa campanha. Muita luz e muita sorte para todos nós e principalmente para o coordenador. Agora eu queria dirigir a palavra para o nosso coordenador da campanha, Gilberto Santana. Primeiro eu queria registrar minha gratidão. Gratidão a você que saiu, que foi para a Assembleia, que teve paciência, que perseverou, que se comprometeu. Você não sabe quanta força você dá para a gente. E isso ecoa aqui para nós na direção, comigo, com o Nelson, com os companheiros. Todo mundo voltou dizendo, olha, tem um clima diferente, tem uma vontade, tá? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Preciso manter organizado. Então eu quero fazer esse apelo para você que não é associado ao sindicato. O sindicato, ele é o ente soberano, a instituição maior na defesa dos interesses dos trabalhadores. Fique sócio, procure seu representante sindical. Se ele não tiver a ficha, vá lá no site do Sinergia, baixe a ficha, preencha, envie para a gente. É muito importante essa participação. Sabe por quê? Porque isso diz respeito ao nosso tamanho. Quando a empresa negocia com o sindicato, que representa muita gente, ela mensura o poder que esse sindicato tem. Ou seja, esses trabalhadores estão homologando, estão concordando, estão dando uma procuração para que esse sujeito institucional, que é o Sinergia, os represente. Quanto mais gente sindicalizada, mais forte o Sinergia será. A outra coisa que eu quero dizer para você é confie. Vamos trabalhar junto. Isso que Nelson colocou é verdade e eu fiquei decepcionado no acordo passado. Porque, por exemplo, o problema da linha viva, da linha energizada, comecei na Coelba como eletricista de linha de transmissão. Eu sei o que é isso, tá? Então tem lugar que paga, tem lugar que não paga, tem lugar que paga de um jeito. E nós saímos do acordo e não houve tempo, segundo eles, de criar a cláusula e jogaram para a agenda positiva.
né? E nessa agenda positiva, o resultado foi uma negativa. Não acelerou, não andou, e houve um desgaste nosso com esses trabalhadores com os quais nós nos comprometemos, né? Eu acho que tem que pagar em rúbrica à parte esse adicional, tem que fazer uma média. É algo que sobrevive desde o edital da privatização da nossa empresa, a Aquaelba. Acho que tem que resolver esse problema do transporte que Nelson colocou, da defasagem das 2 horas, que não atinge o pessoal que não está no TAC. Acho que tem que resolver o transporte de Itabuna, que vira, mexe, volta para a pauta, porque a sede de Itabuna está num local que não é servido pelo transporte regular, e eles dizem que sim, os trabalhadores dizem que não, e nós vamos para lá e constatamos que não. Aquela coisa que eu lhe falei da periferia da pauta. Precisa ter reuniões antes para a gente dar um ajuste nisso. No mais, companheirada, é bom demais trabalhar com quem sonha junto. O sonho que se sonha só é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Venha construir isso, porque quando esse resultado do possível sair, você pode compartilhar com forças e esperanças, com seus amigos, dizendo, conseguimos. E nós, Sinergia, aqui eu e o companheiro Nelson, minha direção por inteiro, esses companheiros do estúdio, todo mundo aqui está fazendo esforço. Essa live, essa construção, essa fala no Falando de Frente, é mais parte desse esforço, para dizer que estamos construindo o caminho, e o caminho é o caminho da vitória. Não fique só, fique sócio. Sinergia somos nós, nossa força, nossa voz. Agora eu gostaria de agradecer a vocês pela presença e por esclarecer todas as dúvidas que foram mandadas lá no nosso Instagram. A gente presta atenção em tudo, então se você tem alguma dúvida, pode entrar lá no nosso Instagram, no comentário, direct, a gente vai ficar de olho para sanar todas elas. Muito obrigada mais uma vez pela presença e a gente segue acompanhando o trabalho do Sinergia. Tchau, tchau. Olá, você sabia que a organização dos trabalhadores através dos sindicatos foi muito importante para a conquista dos direitos trabalhistas ao longo dos anos? E que direitos como a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o 13º salário, o salário mínimo e o seguro-desemprego foram conquistas sindicais? A jornada de trabalho de 8 horas, por exemplo, só foi regulamentada em 1934. O sindicato atua para garantir as condições mínimas de trabalho, como um salário digno, condições adequadas de saúde e segurança no ambiente de trabalho e combate ao assédio moral. Negocia ainda com as empresas a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores através de políticas de benefícios, como planos de saúde, odontológico, seguro de vida, auxílio alimentação e vale transporte. Junto ao governo, negocia a melhoria de políticas públicas, geração de emprego e renda e de suporte ao trabalhador, como seguro-desemprego e abono salarial. Tudo isso que você viu só acontece porque o sindicato tem o trabalhador como associado. Sem você, trabalhador associado, não existe sindicato. Este vídeo falou sobre a importância da sindicalização e faz parte da campanha nacional de valorização da sindicalização. Viu como o trabalho do sindicato é importante para a sua vida? Seja sindicalizado você também. Preencha seus dados em nosso site, que vamos te ajudar. Gostou? Curta e compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas e familiares.